Glória a Deus. Tema de hoje: a fonte dos códigos, mistérios e remas. Vamos lá, guardando o pessoal chegar. Isso aí. Boas-vindas, Rosemary, Chayana, glória a Deus, Deus abençoe. Vou guardar o pessoal chegando. Já vai abrindo a tua Bíblia aí. Já vai abrindo 1 Coríntios. Deixa aberta a Bíblia se puder. Em 1 Coríntios. Calabação. Pastor Beto, Sidney, fala lindão, Deus abençoe. Vai ser forte hoje, hein? Quem está falando em línguas aí, faz sinal. Deve ter um minutinho para orar em conexão comigo aqui. Vamos conectar em oração. Pastora Silva, seja bem-vinda. Elaine Alencar, boas-vindas. É isso aí, gente. Glória a Deus. Amém, amém. Isso é tremendo hoje, hein? Ó. Pessoal, é isso aí. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Já coloca no despertador de vocês aí do celular. Deixa eu só dar uma limpezinha na minha tela aqui, na minha câmera. Pronto, melhor às vezes. Coloca no despertador do celular de vocês, gente, que sempre 5 horas a gente tem a live, porque isso aqui já virou um seminário teológico, irmão. Seminário teológico profético. Vocês estão aprendendo coisas aqui que vocês nunca viram. Em breve nós teremos uma aula aqui, eu estou estudando sobre um tema tremendo que vocês não têm ideia, chamado escatologia apostólica, uma coisa muito forte. E as ondas espirituais estão aumentando, o mover sobrenatural está aumentando, a unção, os selos estão se desatando. Isso tudo é para vocês. Deus tem me dado para eu dar para vocês. Nada que o Senhor tem me dado é para mim. Vocês precisam me ajudar, compartilhando, convidando pessoas. Esse exército tem que aumentar. O exército de Cristo aumentou porque Jesus compartilhou a mensagem para 12 apóstolos. E esses 12 apóstolos se encarregaram de compartilhar com o mundo. Então aqui, ó, tá aí o apóstolo Tiago Pitinini, tá aí o pastor Beto, tá aí a pastora Silva, tá a pastora Chayana. Tem pastores aqui, gente. Então, compartilhem a mensagem. Compartilhem. Vamos fazer dessas lives aqui, do nosso canal do YouTube, do nosso grupo do WhatsApp. Vamos fazer disso uma grande rede apostólica, uma rede nova, com visões novas. Apóstolo Tiago, sou testemunho ocular de que o apóstolo Ricardo é um dos poucos homens no Brasil que tem legitimidade para falar do assunto.
Legal, gente. Qualquer hora dessa eu vou fazer uma live com o apóstolo Tiago Pitinini. Só que eu não sei, eu tenho medo de fazer live com o apóstolo Tiago, porque a gente tem uma conexão muito forte, a gente entra num mistério aqui que vocês não vão entender nada que vai acontecer aqui. Mas vamos lá, gente. Glória a Deus. Olha, eu estou sentindo uma unção muito forte aqui. Muito forte, muito forte. Por favor, fiquem aí para vocês receberem também essa unção. O tema da live de hoje é a fonte dos códigos, mistérios e remas. Às vezes, quando eu falo alguma coisa, a pessoa pergunta assim: de onde você tirou isso, apóstolo? Eu li a Bíblia várias vezes, eu nunca vi isso. Meu Deus, como é que isso estava escrito? Tem uma fonte, gente, tem uma fonte. Ontem entrou um cidadão no meu YouTube. Elaine, seja bem-vinda, filha. Entrou um cidadão no meu YouTube e eu tenho uma série no YouTube que é a série de libertação de cativeiros do endemoniado gadareno. É uma série com 12 vídeos, é tremenda essa série. Tá lá no YouTube gratuito. Todo mundo que vê é transformado, curado, restaurado. Aí entrou um cidadão ontem lá e falou assim, ele fez mais de 20 comentários depreciativos. Onde está a exegese? Onde está a hermenêutica? Onde está a angelologia? Vamos falar de soterologia. Ele citou todas as matérias do seminário. Aí eu falei para ele assim: meu irmão, você está brincando de seminarista aqui no comentário, você está brigando sozinho, querido. Você está brigando sozinho. Você fica citando aí essas matérias de seminário. Aprende alguma coisa ou vai procurar outra live. Aí ele ficou chateado, foi embora. Mas é verdade, porque as pessoas elas não conseguem aceitar a revelação nova. Elas querem ficar vivendo de maná velho, de revelação velha. Então Deus quer liberar códigos para vocês. Pastor Osias acabou de entrar aí, ó. Ana Luzia. Deus quer dar ouro do céu para vocês falarem aí para outras pessoas, para vocês levarem para as nações os maiores mistérios. E hoje eu queria poder segurar mais um pouco para outras pessoas entrarem, mas eu tenho bastante conteúdo, gente. Eu quero que vocês anotem aí, porque isso aqui é muito forte. Vou trabalhar aqui 1 Coríntios. E nós vamos falar sobre a fonte dos códigos, mistérios e remas. Vocês vão começar a receber rema, revelação sobrenatural do nada. Vocês vão começar a fluir códigos, vocês vão falar coisas que ninguém vai entender. Você vai falar, as pessoas vão dizer: de onde você tirou essa revelação tão profunda? Eu vou compartilhar com vocês. Então veja bem, tudo começa no capítulo 3 de 1 Coríntios. Seria tão bom se vocês pudessem ter uma Bíblia aberta aí agora. Tudo começa no capítulo 3 de 1 Coríntios. Paulo fala uma coisa muito séria. Pastor Moisés, seja bem-vindo, querido. Diego, seja bem-vindo. Paulo fala uma coisa muito séria em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2. Ele diz assim: irmãos, eu não lhes pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Eu dei-lhes leite, não alimento sólido, porque vocês não estavam prontos para recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições de receber. Gente, esse texto aqui, ninguém nunca percebeu como esse texto aqui é profundo. Porque Paulo está dizendo aqui o seguinte, para a igreja de Corinto. Ele está dizendo assim: olha, o que eu dei para vocês até hoje é leitinho espiritual. O que eu dei para vocês até hoje é leitinho de bebê. Porque vocês não têm espiritualidade para receber a profundidade que eu tenho para dar. Vocês ainda são muito carnais, vocês ainda são muito naturais. Então, o que eu dei até hoje é leitinho. E ele termina no versículo 2, ele fala mais forte ainda, ele fala assim: e de fato, vocês ainda não têm condições de receber. Então, o que Paulo está dizendo com isso? Ele está dizendo o seguinte: tudo que está escrito em 1 e 2 Coríntios, tudo que está escrito em 1 e 2 Coríntios é leitinho espiritual. Porque se ele está dizendo: olha, o que eu dei até hoje é leitinho e vocês não estão prontos para receber nada mais profundo, então ele continua depois escrevendo. O que ele está escrevendo? Ele está escrevendo leitinho, né?
Tô lendo aqui, tá, gente? Que vocês estão escrevendo, eu tô lendo tudinho. Se der tempo, eu comento. Então, tem gente que lê algum texto de Coríntios e fala assim, uau, que rema. Não é rema não, irmão. É leitinho. Leitinho espiritual. Paulo, na verdade, ele está dizendo aqui o seguinte, Coríntios, se eu pudesse escrever para vocês aqui o que eu sei sobre Deus, se eu pudesse revelar para vocês aquilo que eu tenho comprometido, que eu tenho recebido sobre Deus, vocês iam explodir na unção, porque é muito forte. Gente do Uruguai nos assistindo aí, sejam bem-vindos. A CV do Brasil. Então, legal, Ministério Vencendo em Cristo, Pastor Ruben. Então, gente, tudo começa assim. No capítulo 3, Paulo ele solta essa bomba em 1 Coríntios. Olha, tudo que eu vou falar aqui para vocês é leitinho. Vocês são muito carnais, vocês são muito fraquinhos, vocês são muito naturais ainda, vocês não têm carcaça espiritual para receber códigos espirituais, então vou dar leitinho. E aí Paulo começa a escrever a carta aos Coríntios. Observa isso, se você tiver com a Bíblia aberta, vai desfolhando e você vai perceber nos títulos o seguinte. No capítulo 3, Paulo vai falar sobre divisões na igreja. No capítulo 4, ele vai falar sobre que a igreja tem dificuldade de compreender a importância dos apóstolos. Até hoje tem gente que tem dificuldade, é carnal. Então, no capítulo 4 ele fala sobre isso. No capítulo 5 ele fala sobre imoralidade dentro da igreja, que também é um problema muito comum até os dias de hoje, né? No capítulo 6 ele fala sobre brigas entre os irmãos. Ele fala de homossexualismo na igreja, ele fala de imoralidade, ele fala de bebedice, de glutonaria. No capítulo 7, Paulo fala sobre orientações sobre o casamento, porque até hoje está cheio de problema de casamento dentro da igreja. Então no capítulo 7 ele fala. No capítulo 8, ele vai espiritualizar um pouquinho mais a conversa e fala sobre comidas sacrificadas a ídolos. No capítulo 9, Paulo fala sobre a importância de ofertar na vida dos apóstolos. Ele gasta o capítulo inteiro. O título do capítulo 9, aqui na minha Bíblia, para vocês terem ideia, está escrito aqui, ó. Capítulo 9, está escrito aqui, ó. Aqui, ó. Os direitos dos apóstolos, né? É onde ele fala sobre a lei da semeadura, quando ele fala sobre plantar, sobre colher, quem oferta pouco, colhe pouco. Mas o título aqui, o contexto é, Paulo está falando sobre a igreja ofertar e sustentar os apóstolos, porque o apóstolo ele é um implantador do reino de Deus. Como é que um apóstolo vai implantar o reino de Deus se preocupando com o emprego? Se preocupando com ficar o dia todo atrás de uma máquina, num trabalho, se preocupando com ficar recebendo bronca de patrão o dia todo. O apóstolo ele é um oficial do reino de Deus. Então Paulo ele vai falar isso no capítulo 9. No capítulo 10, Paulo fala sobre os israelitas no passado e sobre os erros gravíssimos que os israelitas cometeram na caminhada pelo deserto. Então, gente, preste atenção nisso. Eu preciso que vocês entendam esse mapa profético que eu estou compartilhando aqui. Paulo, ele começa a carta, a primeira carta aos Coríntios dizendo: vocês são carnais e não têm condições de receber remas avançados, por isso eu vou dar leitinho para vocês. E aí, no capítulo 3 ao 10, ele vai dando leitinho. Tudo isso que eu falei aqui é leitinho, é leitinho, é leitinho, leitinho. Dicas, gente, não briga na igreja, para com divisão, vamos ter cuidado com a imoralidade, esse negócio de pornografia aí, uns falam de Paulo, outros de Apolo, mas é Deus que dá o crescimento. Cuidado com a homossexualidade, cuidado com as bebidas. Casamento, o cara tem que ter uma mulher só. Se for possível, até nem casa, mas se tiver que casar, tem uma mulher só. E cuidado com as comidas sacrificadas a ídolos. E se vocês tiverem um apóstolo perto de vocês, oferta, sustenta o apóstolo, porque aquele que semeia pouco, colhe pouco, mas aquele que semeia muito, colhe muito. Porque aí no capítulo 10 ele fala, porque os erros de Israel lá do passado vocês estão cometendo agora. Até aqui, vocês entenderam alguma coisa que eu falei? Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão... Bate no coraçãozinho aí, faz alguma coisa para eu saber que vocês estão me ouvindo. Faz aquele coraçãozinho subir aí, bota um joinha, uma mão para cima, uma mão para baixo, porque eu estou dando uma aula aqui profunda para vocês. Se vocês querem aprender a receber códigos
remas e mistérios sobrenaturais, tem que entender o que eu estou falando. Eu só tenho 1 hora para compartilhar isso aqui, porque a live o tempo passa muito rápido. Legal. Então tá bom. Então eu já dei para vocês o panorama do capítulo 1 até o capítulo 10 de 1 Coríntios. No capítulo 11, Paulo já começa a entrar em algumas dicas de disciplinas espirituais, mas entenda, tudo que está escrito em Coríntios é leitinho, é leitinho. Ele diz que é leitinho, leite é comida de bebê. Então no capítulo 11, ele vai falar sobre adoração e dar as instruções para a ceia do Senhor, né? Porque até hoje as pessoas têm dificuldade de entender a ceia. No capítulo 12, Paulo dá uma aula sobre a diversidade dos dons na igreja, como é que os dons vão fluir, como é que tem que ser os dons. No capítulo 13, Paulo vai falar sobre o amor, né? Ele tem um capítulo todo sobre o amor, que é o capítulo 13, que é ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, seria como um sino que só faz barulho, né? E ele vai explicando isso no capítulo 13, mas tudo isso, Paulo vai escrevendo propositalmente para chegar no capítulo 14. Entenda isso. Todo esse discurso do leitinho de Paulo é para preparar a mente dos coríntios, porque toda boa pregação começa com um confronto, começa com uma proposição. Quem estudou sabe disso. Então Paulo começa dizendo, olha, vocês são carnais demais, vocês são bebês demais, não tenho como dar códigos mais aprofundados para vocês não têm condições, vocês não conseguem receber os códigos. Aí ele começa a discorrer nos capítulos todos a realidade, ele abre os olhos, ele traz um confronto para que a igreja entenda a sua real condição. Tudo isso propositalmente para quando ele chegasse no capítulo 14, ele pudesse dizer o seu maior segredo espiritual. Qual é a fonte secreta do maná? Qual é a fonte secreta dos códigos proféticos, dos remas, dos mistérios revelados? Olha como muda a atmosfera do discurso de Paulo, que no capítulo 3 começa dizendo, vocês são carnais, vocês não estão prontos para receber revelações profundas, eu só dou leitinho para vocês. Agora no capítulo 14, Paulo ele escreve um capítulo inteiro sobre as línguas espirituais, sobre o dom de línguas. Do nada, ele escreve um capítulo inteiro sobre o dom de línguas. E no versículo 18, ele fala uma coisa muito profunda. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18, ele diz assim. Prestem atenção nisso, gente. Ele diz, eu dou graças a Deus, porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Isso é muito forte. Como é que Paulo falava em línguas mais do que todos, gente? Como é que é isso? Paulo só tinha só tinha uma coisa que se podia ser feita para Paulo conseguir falar mais do que todos. Paulo falava em línguas o dia inteiro. Paulo só parava de falar em línguas, escute isso. Paulo só parava de falar em línguas quando ele tinha que falar com alguém. Ou quando ele tinha que comer alguma coisa, ou quando ele tinha que respirar, ou quando ele tinha que dormir. Não, para comer tem que mastigar. Para falar com alguém tem que parar, falar, oh, tudo bem, mano, tá legal. Se tivesse que pregar, não, tem que pregar. Por isso que no versículo seguinte ele vai dizer aqui, irmãos, eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruí-los do que falar 10.000 palavras em línguas. Porque Paulo está dizendo o seguinte, se eu pudesse eu ia ficar falando em línguas o dia inteiro. Mas já que vocês não vão entender, eu vou ter que abrir mão de falar minhas 10.000 palavras em línguas para falar 5 palavras em português para vocês. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, eu falo em línguas o tempo inteiro. Gente, eu tenho falado muito sobre a oração em línguas aqui, e tem gente que fica maravilhado quando eu digo que é possível orar 1 hora em línguas. Não sabe de nada, inocente.
Porque tem gente que ora 2 horas em línguas. Tem gente que ora 5 horas em línguas todo dia. Mas tem gente que ora o dia inteiro. Pastor Antônio Cirilo, eu sei disso não porque ele fala, mas porque pessoas que eu conheço que andam comigo já viram. Ele fica o dia todo orando em línguas. Você vai buscar ele no aeroporto, ele já sai do aeroporto, entra no carro, entra no hotel, né? Então Paulo, ele vivia isso. Paulo falava em línguas, ele diz: eu falo em línguas mais do que todos vocês. Paulo, quando estava na carruagem, tinha alguém puxando lá o cavalo, o camelo. Às vezes o cocheiro lá perguntava: o que você falou, Paulo? Ele dizia assim: não, estou falando contigo não, estou falando com o Espírito Santo, eu falo em línguas o tempo inteiro. Então, observem uma coisa, para que vocês entendam o sentido no que eu estou falando aqui para vocês, porque eu ainda estou no começo do quebra-cabeças aqui. Gente, Jesus teve vários discípulos que andaram com ele. Nós chamamos de testemunhas oculares. Dá licença um instante. Jesus teve discípulos. Teve Pedro, teve Tiago, teve João, Filipe, Natanael, Tomé, Judas. Vários discípulos. Jesus teve, mas nenhum dos discípulos de Jesus escreveu tanto sobre os mistérios sobrenaturais do Novo Testamento quanto Paulo escreveu. Nenhum dos discípulos de Jesus escreveu a terça parte, a 2/3 do Novo Testamento quanto Paulo escreveu. Nenhum dos discípulos de Jesus disse: eu subi ao céu, eu fui arrebatado e recebi coisas inefáveis. Não dá nem para explicar. Nenhum dos discípulos que andaram com Jesus receberam revelações tão profundas quanto Paulo, que fala sobre principados, potestades, dominadores, armadura de Deus, orando em todo o tempo no Espírito, oração em línguas. Não receberam. Por quê? Porque os discípulos de Jesus foram discípulos de Jesus, mas Paulo, ele era discípulo do Espírito Santo. Para você ter uma ideia, gente, tem uma coisa muito forte aqui que eu quero deixar para vocês. Vou até abrir aqui na minha Bíblia de papel, em Gálatas, capítulo 2, versículo 6. Deixa eu abrir aqui. Gálatas capítulo 2, versículo 6. Quem está aí diz amém. Quem está recebendo aí dá um glória a Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 6. Olha o que Paulo fala. Deixa eu ver se essa versão aqui é boa. Isso, vocês estão aí, né, gente? Amém, legal. Gálatas 2, versículo 6. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então não fez diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram em nada. Sabe o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando dos apóstolos de Jesus. Ele está dizendo assim: os apóstolos de Jesus eram homens influentes, mas não me acrescentaram em nada. Eles andaram com Jesus, mas eles não me acrescentaram tanto quanto eu tenho recebido diretamente do Espírito Santo. Vou voltar para o início da carta de Paulo aos Coríntios. Paulo começa dizendo, para quem chegou depois aí, pastor Carlos Amanajás, pastor Moisés, pastor Elmi, Paulo começa dizendo o seguinte: olha, vocês são carnais, vocês são uma igreja muito carnal, não posso dar códigos para vocês, eu não posso dar revelações mais profundas. A única coisa que eu consigo dar para vocês é leitinho espiritual, alimentinho de bebê espiritual. E logo depois, se você continuar lendo o capítulo 3, Paulo vai dizer que havia uma briga na igreja de Corinto. Havia uma briga porque uns diziam: eu sou de Paulo,
Outros diziam, eu sou de Apolo. Uns diziam assim, eu aprendo com Paulo. A minha fonte de conhecimento é Paulo. Outros diziam assim, não, quem é meu mestre é Apolo. Quando eles pregavam, a fonte deles era Paulo ou Apolo. Hoje em dia, é o YouTube, né? A geração que prega porque aprendeu no YouTube. Fica repetindo. Não, eu aprendi. A minha fonte é o Luiz Hermínio. Não, minha fonte é o apóstolo Ricardo Ribeiro. Eu sou discípulo do apóstolo. Tudo que o apóstolo ensina, eu estou ensinando. Claro que você tem que ter pessoas que te inspiram. Mas o Paulo, ele já começa denunciando que aquele povo de Corinto, eles não conseguiam ir nas fontes superiores, nas fontes sobrenaturais. Então, a briga era o seguinte, ou eu sou da corrente de Paulo, ou eu sou da corrente de Apolo. Então, nesse contexto, Paulo vai explicando, ele fala assim, gente, Paulo, planto, Apolo regou. Eu plantei a igreja de Corinto, Apolo consolidou, ele regou. Mas quem vai dar o crescimento é Deus. Paulo, ele sempre aponta para Deus. Ele sempre diz, Deus, ele vai dar continuidade na obra. Agora, gente, que eu dei essa minha introdução aqui para vocês, eu vou começar a falar sobre os remas, os códigos e os mistérios. Para quem não sabe, porque outro dia um pastor me perguntou, me falou assim, apóstolo, o que é rema? Eu falo assim, meu Deus, a que ponto nós chegamos? Se um pastor não sabe o que é um rema. O que é um rema, gente? Rema é uma palavra revelada. Rema é quando você abre a Bíblia e você lê um texto que você leu a vida inteira, mas esse texto fica vivo e começa a dançar na tua frente. E você vê, geralmente um rema é uma palavra que gera em você uma transformação e uma atitude sobrenatural. O que é um código? Um código é um rema. Quando você encontra na palavra uma revelação tão profunda que vai mudar o rumo da tua vida. Então, por isso que o título dessa live é A Fonte dos Remas, dos Códigos e dos Mistérios. Então, gente, se vocês estão com a Bíblia aberta aí, vocês vão ler no capítulo 2. Olha, Paulo, ele discorreu do capítulo 1 ao capítulo 14 para falar sobre a oração em línguas. Mas agora eu vou voltar ao capítulo 2 para dizer que Paulo foi deixando no decorrer dos capítulos as dicas para onde ele estava chegando, o que ele queria falar, né? Ele deu a bronca dizendo, vocês são carnais, vocês não são capazes de receber rema, mas ele estava direcionando, ele queria ajudar aquela igreja. Então veja bem o que Paulo diz logo no começo de Coríntios, no capítulo 2, versículo 7 e 8. Gente, eu peço que o Espírito Santo dê inteligência espiritual e desbloqueie a sua mente. Se você está com sono, se você está com preguiça, se você está distraído andando para lá e para cá, que o Espírito desbloqueie a sua mente para você receber essa mensagem hoje aqui. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 7 e 8. Preste atenção nisso, porque Paulo vai começar a falar sobre mistérios. Ele diz assim, mas falamos a sabedoria de Deus em mistérios, outra hora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Calma, esse versículo aqui você pode ler 50 vezes. Porque ele está dizendo assim, nós falamos sabedoria em mistério. Como é que a gente fala em mistério, gente? Como é que a gente vai falar sabedoria em mistério? Se eu estou falando em português, eu não estou falando em mistério. Eu posso até estar falando sabedoria aqui, mas não está em mistério. Mas Paulo está dizendo, nós falamos sabedoria em mistério. Como é que se fala sabedoria em mistério? Calma, vou explicar. Tem muito texto ainda. Então ele diz, nós falamos sabedoria em mistérios.
Ou essa sabedoria outrora estava oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Ou seja, desde a eternidade, meu irmão, antes de você nascer, já havia uma sabedoria em mistério guardada para você falar. Tem gente que tem 30 anos de crente, está esperando para ser batizado no Espírito Santo. Irmão, fala em línguas agora, está desde a eternidade preparado para você. Está desde a eternidade. Então Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Para que serve o dom de línguas? Para a tua glória, meu irmão. Para te glorificar, para te renovar, para te encher. Sabedoria que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Nenhum dos poderosos desse século conheceu. Gente, Bolsonaro não fala em línguas. Lula não fala em línguas. Witzel não fala em línguas. Né? Haddad não fala em línguas. Tá cheio de pastor aí também, poderosos da mídia, que não falam em línguas. Não falam em línguas. Tem canal de televisão, mas não falam em línguas. Então Paulo está dizendo, nós falamos uma sabedoria em mistérios, uma sabedoria oculta, que Deus predestinou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. E aí tem uns crentes, meu irmão, me perdoe, mas uns crentes bitolados, uns crentes anta mesmo, que se subjuga aos poderosos desse século que não conhecem a sabedoria revelada, que não conhecem a sabedoria de Deus. Paulo não. Por isso que Paulo ele tinha um relacionamento direto com o Espírito Santo. Paulo não andou com Jesus fisicamente, mas ele deu de frente com Pedro e botou Pedro para correr. Dizem que Pedro era brabo, né? Paulo era mais brabo, porque Paulo bateu de frente com Pedro e botou Pedro para correr. Porque Paulo ele tinha uma sabedoria que ele recebeu direto do sobrenatural. E quando você tem essa sabedoria, meu irmão, você não fica abaixando a cabeça diante de qualquer um, não. Você não fica se curvando diante de qualquer um, não. A gente tem que se curvar, tem que ter humildade, claro que tem que ter. Tem que ser submisso, tem que ser manso, claro, que a Bíblia também fala sobre isso. Mas você não vai ficar deixando qualquer poderoso te manipular da direita para a esquerda. Porque senão você não vai receber os mistérios, você vai se tornar um alienado. Alienados são aqueles que se movem pelo cérebro dos outros. Alienados são aqueles que se movem pelo cérebro dos outros. Alienados são aqueles que se movem pelo rema dos outros. Alienados são aqueles que se movem pela revelação dos outros. Então eu estou aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7 e 8, que já foi uma pauleira aqui, ele já começa Coríntios aqui arrebentando. No versículo seguinte, versículo 9, Paulo continua. E olha o que Paulo fala no versículo 9. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou na capacidade intelectual humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Paulo está dizendo aqui, mano? O que Deus quer te revelar, você não vai conseguir ver com os olhos. O que Deus quer te revelar, meu irmão, você pode ler a Bíblia toda assim, ó. Não virá pelos olhos, nem olhos viram. Tem gente, o maior satanista do Brasil, chamado Paulo Coelho, ele conhece a Bíblia de cor. É o único livro que ele disse que tem na casa dele, é a Bíblia. Mas ele só vê, mas ele não enxerga. Então nem olhos viram, meu irmão. Você pode ficar olhando para o YouTube o dia inteiro, você não vai ver. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, você não vai ouvir, não é... Pode vir o Benihim falar para você. Pode vir aqui o Luiz Hermínio, pode vir o sei lá quem falar no teu ouvido. Você não vai ouvir. O nível de revelação que Deus tem para te dar é maior. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no cérebro do ser humano. Sua mente não é capaz de conceber por conta própria o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porém, pega essa chave aí. Fala, Cleuson, Deus abençoe. Pega essa chave aí. Versículo 9, ele vai continuar. 1 Coríntios 9, ele não termina dizendo que você não vai receber, não. Ele diz assim, porém,
Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então Paulo começa, a gente, ver esse texto, capítulo 2, versículo 7 em diante. Pastora Marcele, gente, vocês têm que, quem chegou depois tem que voltar e assistir isso tudo, pelo amor de Deus, está muito forte. Vê esse texto, 1 Coríntios 2, ele começa a dizer, olha, nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, nós falamos a sabedoria de Deus em línguas. Essa sabedoria que estava oculta desde a eternidade, que nenhum poderoso dessa terra conheceu, que os seus olhos não são capazes de ver, que seus ouvidos não são capazes de ouvir, que sua mente não é capaz de conceber, mas Deus nos revelou pelo Espírito, ou seja, pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. Deus vai te revelar coisa que nenhum poderoso dessa terra conseguiu receber. Pelo Espírito Santo que habita em nós, Deus vai te revelar coisa que o seu ouvido não vai ouvir de lugar nenhum desse planeta, porque nem ouvidos ouviram. Pelo Espírito Santo que opera em nós, você vai receber coisas que você não vai ver, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Está escrito nesse texto. Que Deus não deu para nenhum poderoso nessa terra, Ele vai dar para você. Tem coisa, irmão, que Deus vai falar para você que nem anjo sabe. Nenhum anjo nunca ouviu. Quando você falar, o anjo vai falar assim, caraca, da onde ele tirou isso? Você sabia que tem coisa que os anjos não sabem? Porque a Bíblia diz que a multiforme sabedoria de Deus é revelada aos principados e potestades através da igreja. Aqui está falando dos anjos. Sejam bem-vindos aí, gente. Está chegando a galera boa hoje aí, hein? Deus abençoe. Oh, meu Deus. Então, ele vai dizendo isso, tá? Nós falamos a sabedoria de Deus em mistérios outrora oculta, a qual preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Essa sabedoria que nenhum dos poderosos desse século conheceu, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nenhuma mente foi capaz de conceber, mas Deus vai te revelar pelo Espírito Santo, porque o Espírito, gente, essa parte final aqui é muito forte, ele diz, o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Irmãos, o Espírito Santo entra na profundeza de Deus. Escuta tudo que tem na profundeza de Deus e revela para você pelo Espírito, porque não pelo olho, nem pelo ouvido, nem pela mente, porque não tem como, é muito mais profundo, tem que fluir no Espírito. Essa é a fonte dos mistérios, dos códigos e dos remas. Nós falamos a sabedoria de Deus em mistérios, é o falar em línguas. Versículo 9 e 10. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão pelo seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Então aqui ele está falando de dois espíritos, o Espírito do homem que habita no homem e o Espírito de Deus que habita em Deus. E ele diz que quando o meu Espírito se une com o Espírito de Deus, o meu Espírito sabe tudo sobre mim, e o Espírito de Deus sabe tudo sobre Deus. E quando eu começo a falar em línguas, o meu espírito começa a conversar com o Espírito de Deus. Pô, tá vendo? Você sabia que o Ricardo traz um trauma lá da infância, o meu espírito falando, o Espírito Santo falou assim, mas Jesus, ele levou sobre si todas as dores, e essa comunicação entre o meu espírito e o Espírito Santo de Deus traz profundos remas e revelações sobre a minha vida. Então, gente, eu tenho que correr porque a hora vai passando mesmo. Mas tá forte, não tá? As revelações mais profundas que Deus quer te dar. Às vezes, gente, eu lembro que quando eu era pastor de igreja, chegava domingo, eu falava assim, meu Deus, eu não sei o que pregar, eu não tenho remensagem. Era horrível, gente. Quem é pastor sabe disso. Eu não sei o que pregar. Ficava o dia todo fuçando na internet para ver se eu achava uma pregação, para ver se eu achava um esboço. Quando eu não conseguia de jeito nenhum, eu pedia para alguém pregar no meu lugar, porque eu não conhecia a fonte dos mistérios. Eu não conhecia a fonte dos mistérios e dos remas e dos códigos. Agora eu não preciso, eu falo em línguas 2 horas, 3 horas todo dia. Hoje eu falei 3 horas e aí eu abro a boca e o rio vem.
Eu não preciso nem abrir a Bíblia, porque a Bíblia sou eu, a Bíblia está dentro de mim, eu sou uma carta viva. As Escrituras fluem quando nós vivemos criptofonia. Vou ter que fazer, meu Deus, esse Richelle, você está se ativando aí, Richelle. Você está se ativando, mano. Você tem propósito, no reino. Eu sei que Deus nunca desistiu e nunca vai desistir de você. Então, gente, as revelações mais profundas não encontraremos olhando, procurando com os olhos, nem ouvindo com os ouvidos, e nem raciocinando com a mente. É isso que está escrito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou na mente humana o que Deus tem preparado para os que o amam, mas a todos ele deu pelo Espírito essas revelações. Então é através das revelações vindas do Espírito Santo. Isso ele falou no capítulo 2, para lá na frente, no capítulo 14, ele explicar: eu falo em línguas mais do que todos vocês. Legal, gente? Mas não para por aqui não. Versículo 12, Paulo vai mais longe ainda no capítulo 2, versículo 12, Paulo diz assim: nós não temos um espírito do mundo, mas nós temos. Ele está falando nós, mas não é todo crente não, irmão. Ele está falando dos crentes que falam em línguas. O contexto é esse, tá? Ele está falando dele, e ele está falando de pessoas semelhantes a ele. Então ele diz: nós não temos recebido o espírito do mundo, mas sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi nos dado gratuitamente. Vou ler de novo. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12: nós não temos recebido o espírito do mundo, mas nós temos recebido o Espírito Santo que vem de Deus, para que por ele conheçamos o que por Deus foi nos dado gratuitamente. Você quer conhecer o que Deus te deu gratuitamente? Você quer conhecer as heranças que Deus tem para você? Você quer saber: ah, pastor, eu não consigo mais sonhar, eu estou em depressão, não consigo mais olhar para o futuro e ver esperança, o mundo está acabando, coronavírus, a igreja vai fechar, meu ministério acabou. Você quer ver a gloriosa promessa que tem pela frente? Está escrito aqui: pelo Espírito Santo nós vamos conhecer o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Gente, tem mais. Vou ter que correr, mas tem mais. E aí, se der, eu ainda tiro umas dúvidas aqui. Agora sim, eu vou falar sobre como é que você abre o armazém onde ficam escondidos os mistérios sobrenaturais, os remas e os códigos. Quem quer saber? Dá uma marca aí. Quem quer saber? Da onde vêm os mistérios sobrenaturais, os remas e os códigos? Quem quer saber isso aí? Enquanto vocês respondem, eu dou uma respirada e bebo um golinho de café. Legal, temos um a mãozinha da Liliane aí, amém. Mas vocês vão praticar isso, gente? Ou vocês só querem saber para poder pregar para os outros? Então vamos lá, presta atenção. Tá tudo em Coríntios. Por isso que eu sou corintiano. 1 Coríntios, agora vamos sair do capítulo 2. Nós vamos para o capítulo 4, versículo 1. Presta atenção. 1 Coríntios capítulo 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Paulo falando dele. Nos importa que os homens nos considerem como dispenseiros dos mistérios de Deus. Vamos lá. Nos importa, repita aí você na sua casa, repita comigo. Nos importa que os homens me considerem como dispenseiro do mistério de Deus. Repita isso.
Nos importa que a sociedade, que a minha cidade, que a minha igreja, que a minha rua, que meus vizinhos me considerem como dispenseiro dos mistérios de Deus. Repetiu aí? Legal. O que significa dispenseiro? Dispenseiro significa aquele que toma conta da dispensa. Dispenseiro significa aquele que abre a porta da dispensa e administra com liberdade aquilo que tem lá dentro. Nos importa que os homens nos considerem pessoas que têm capacidade de entrar nas dispensas dos mistérios de Deus e pegar com liberdade o que tem lá. Me importa que vocês olhem para mim e digam: Ricardo Ribeiro é alguém que tem acesso livre às dispensas dos mistérios, dos remas e dos códigos de Deus. Terra. Então quem fala em línguas é dispenseiro dos mistérios divinos. Porque você, quando fala em línguas, o Espírito prescruta as profundezas de Deus. Nós já lemos isso, 1 Coríntios capítulo 2. E ele revela ao seu Espírito e instala dentro de você as mais profundas verdades sobrenaturais. Paulo, ele cita a palavra mistério 3 vezes nessa carta de Paulo aos Coríntios. A primeira foi essa. A segunda vez que ele cita é no capítulo 2, versículo 7. Nós já lemos. Ele fala: nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, o mesmo mistério que fica na dispensa é o que eu falo. Porque nós falamos a sabedoria de Deus no mistério. Então, quando eu estou aqui, quando eu estou fazendo isso, sabe o que acontece no mundo espiritual? Eu estou entrando nas dispensas dos mistérios, dos códigos e dos remas. E eu estou trazendo para dentro do meu espírito, fica aqui. E a terceira vez que Paulo fala a palavra mistério está em 1 Coríntios também, capítulo 14, versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala em mistério. Terra. Então, Paulo, ele está falando para a igreja de Corinto: vocês não conseguem receber os códigos, vocês são carnais, porque vocês não falam em mistério, vocês ficam esperando receber do Paulo, vocês ficam esperando receber de Apolo, vocês ficam tratando de problemas de imoralidade, de sexualidade, de bebidas, de glutonarias, vocês ficam tratando de religiosidades, e vocês não entendem que o grande segredo é fazer o que eu faço. Ore em mistérios o dia inteiro. Por isso ele diz lá em Coríntios 14: eu oro, eu falo em línguas mais do que todos vocês, porque quando nós falamos em mistérios, nós entramos nas dispensas de Deus e recebemos os códigos de Deus, e a unção nos ensina todas as coisas, e o Espírito Santo nos ensina o que os mestres não conseguem ensinar, e aquilo que nós não conseguimos ver em nenhum vídeo, em nenhuma live, em nenhum culto, em nenhum congresso, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mentes humanas são capazes de conceber tudo aquilo que o Espírito Santo tem preparado para aqueles que o amam. Mas essas coisas foram reveladas em espírito, aqueles que falam a sabedoria de Deus em mistério. Amém ou não amém? Vamos lá, reta final para dar tempo. Como é que esses mistérios fluem para o nosso entendimento? Orando em línguas. Orando em línguas. Tem que orar, meu irmão. Orar. Agora, esse vídeo é um vídeo avançado, tá? Para quem está me acompanhando já há um tempo. Quem está começando na prática da oração em línguas, vai lá no YouTube e escreve no YouTube assim: Oração em Línguas Ricardo Ribeiro. Aí vai aparecer uma série lá. Essa série tem mais de 14 vídeos com aulas desde o beabá.
explicando, batismo no Espírito Santo, te ajudando, para você entender. Porque nesse nível aqui é para você entender que quando fala sobre orar em línguas, não é só para você fazer um de vez em quando, não. É orar 2 horas por dia, 3 horas por dia, 4 horas por dia, até chegar o momento em orar como Paulo diz, eu oro em línguas mais do que todos vocês, porque ele orava o dia todo, irmãos. Hoje eu tive uma experiência legal, porque eu fui comprar uma pecinha numa loja de ferragens aqui perto da minha casa. Eu coloquei a máscara, porque nós estamos em quarentena, e eu fui na rua falando em línguas igual uma criança, porque ninguém via. Estava aqui, ó. Aproveitei a máscara, entrei na loja falando em língua, saí da loja falando em língua. Teve uma hora que o moço falou assim, o quê? Eu falei, nada não. Porque eu falei um pouquinho mais alto. Então tem que falar em línguas muito, irmão. Tem que falar muito, muito, muito. A Liliane está dizendo, já ora 1 hora. Então, Liliane, a partir de hoje, você vai orar 2 horas por dia. Ontem eu aprendi com o pastor Roberto Rodrigues aqui uma coisa nova, que para mim não era comum. Ele falou, não escute música, tira tudo, porque a tua alma pede essas coisas, tira tudo. Hoje eu orei 3 horas, 2 horas e meia em línguas, sem música. Eu tirei a música, tirei as distrações. A única coisa que eu tinha na minha mão aqui era a Bíblia e o meu livro, que vocês vão ver qual é o livro que está aqui na minha timeline, de oração em línguas. Eu fiquei orando, desfolhando, orando e chocalava, sem som, sem nada, nada me distraiu. Nada me distraiu. Enquanto eu orava, Deus foi me dando essa mensagem. Faltam apenas 8 minutos, então eu tenho que correr agora. Quando você começa a orar em línguas, pode, Joselito, pode orar em línguas assistindo pregação, mas aí, conforme eu falei, você vai avançar de nível. Até o momento em que você vai dedicar totalmente a oração em línguas para a oração em línguas em si. Mas assiste a série Ricardo Ribeiro Oração em Línguas no YouTube. Se tiver dificuldade, me chama no WhatsApp aqui que eu mando o link para vocês. O WhatsApp está guardado em algum lugar, você vai ver o meu WhatsApp. Então, gente, olha, quando você começa essa prática diária de oração em línguas, todo dia, tem que ser todo dia, irmão. No começo não é fácil, não. Você vai ficar quase endemoniado, irmão. Porque, primeira coisa, quando você começa a orar em línguas todo dia, o Espírito acende uma lanterna e revela quem você é. Então, suas piores fraquezas vão aflorar. É natural. Continua orando. Deus vai consertando, Deus vai tratando, Deus vai tratando, Deus vai tratando, Deus vai melhorando a tua vida, dia após dia, hora após hora. E aí, quando você chegar no nível certo de orar tranquilamente, se tornar um hábito, sabe o que vai acontecer? No momento em que você estiver orando em línguas, o Espírito Santo vai instalar um pendrive em você. Tic! Toda vez que você orar em línguas, o Espírito Santo vai instalar um pendrive em você. E esse pendrive, ele vai vir com códigos, remas e mistérios revelados. Como virão? Algumas coisas vão vir na hora. Na hora que você estiver orando em línguas, você vai falar assim, caraca, meu Deus, olha o que Deus me deu. Uau, não vejo a hora de compartilhar com alguém. Muitas vezes vai vir algo na hora. Outras coisas Deus vai instalar em você, mas você só vai receber, a sua mente só vai conceber daqui a uma semana, daqui a um mês. Ou então quando você estiver dormindo, quando você estiver sonhando. Algumas coisas que Deus vai te dar na hora que você estiver orando em línguas, só vão vir para a sua mente na hora que você estiver pregando. Você vai estar no altar pregando, você vai falar um bluf, você vai falar assim, meu Deus, de onde veio isso? Caraca, que rema. Vai dar vontade até de parar a pregação para anotar, mas porque você orou em línguas. Então veja bem, o que Deus libera dentro de você quando você começa a orar em línguas? Revelações profundas das Escrituras, respostas para questões pessoais da sua vida, direções proféticas para você compartilhar para outras pessoas. Não é à toa que Paulo escreveu quase o Novo Testamento todo, que Deus deu para ele enquanto ele orava em línguas. Deus aumenta seu padrão de fé e de entendimento. O seu entendimento sobre as coisas da vida começa a se ajustar com a mente de Cristo. Irmão, teve gente que começou a orar em línguas, mudou. Me chamou e falou, pastor, eu descobri que eu não sou pastor. Eu descobri que eu sou profeta. Descobri que eu sou apóstolo. Outros eram apóstolos e falou, descobri que eu sou pastor. Tem gente que começou a orar em línguas e falou para mim assim, pastor, a crença política que eu tinha mudou. Eu acreditava no fulano, acreditava que fulano era um Messias, descobri que não
Deus abriu minha mente, eu entendi algumas coisas. Então, tem coisas, irmão, que é só o Espírito Santo que pode te revelar. Não adianta as pessoas falarem. Quando você fala em línguas, decisões novas vão brotar de você. Você vai terminar de orar em línguas, você vai falar assim, vou mudar de casa. Não sei porquê, vou mudar de casa. Vou vender esse carro, vou comprar outro carro. Outras, não quero nem sugerir aqui, mas tem coisas que vão acontecer. E para finalizar, porque o tempo já foi, tudo isso que Paulo ensinou aqui, Paulo gastou um livro, uma carta inteira, 1 Coríntios inteiro, irmão. Do capítulo 1 ao capítulo 13, ele foi preparando o ambiente para no capítulo 14 ele dar uma aula sobre oração em línguas, e no capítulo 15 ele fala sobre a ressurreição de Jesus e acaba. Tudo isso Jesus já havia falado com um único versículo. Olha como é que Jesus é lindo. Tudo isso Jesus já tinha falado com um único versículo. João capítulo 16, versículo 13. Jesus havia falado, ele falou assim, olha, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará todas as coisas que hão de vir, mistérios, códigos e remas. O Espírito da verdade te guiará a toda a verdade. Você vai receber revelações que o seminário teológico nem chegou perto de te dar. Você vai receber códigos que a religião nem chegou perto de te dar. Você vai receber mistérios que os mestres nem chegaram perto de te entregar. Porque o Espírito Santo, irmãos, está muito além disso. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará todas as coisas que hão de vir. Sabe, eu tenho uma vontade de fazer uma live aqui só orando em línguas, irmãos. Só que vai escandalizar um monte de gente, não quero escandalizar. Mas eu tenho vontade de fazer uma live aqui, vou abrir a live já orando em línguas e vocês vão começar a orar comigo durante 1 hora. Quando acabar a live, nós vamos renovar para mais 1 hora. Quando acabar, nós vamos renovar para mais 1 hora. Vamos ficar 3 horas orando em línguas aqui juntos. O irmão botou aí, o Pernambuco vai orar em línguas, o Brasil vai orar em línguas, irmão. Minha casa já está orando em línguas. Começa com você. Você tem que dizer, eu vou orar em línguas. Eu te desafio, irmão. Eu te desafio a você orar em línguas 2 horas por dia, a partir de agora, de hoje. Senta o bumbum na cadeira e ora, meu irmão. Ah, mas é que eu não tenho tempo. O tempo se cria. Quanto mais você ora em línguas, mais tempo Deus vai te dar. Eu oro 1 hora seguida, mas a todo instante me pego falando em línguas. É isso aí, Norma. Muito bem. Olha, gente, faltam 2 minutos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar essa live aqui. E eu vou encerrar porque essa live aqui vai ficar aqui no IGTV. E daqui a 20 minutos ela vai estar também no meu YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro. Vai ficar para sempre lá. Então eu vou encerrar assim aqui, mas eu vou encerrar agora e vou entrar de novo, só para poder fazer umas considerações finais e bater um papinho rápido com vocês. Pode ser? Então eu espero que vocês entrem novamente. Vou encerrando aqui. Até já. Tchau, tchau.